Esqueça o que Resta, um ciclo de conferências que eu tive o prazer de organizar junto com o professor Max Hidalgo, de Barcelona, professor Oswaldo Silvestre, da Universidade de Coimbra, que tivemos várias mesas ao longo desse semestre aqui na Casa Dirce. Algumas atividades estavam previstas para o campus Maracanã da UERJ, mas, enfim, tivemos problemas que alguns de vocês devem conhecer ou devem ter acompanhado à distância. De todo modo, a Casa Dirce é sempre muito acolhedora, né, e é muito bom ver a casa cheia hoje, nesse último dia, nessa última mesa, fechando o grande finale, né, uma mesa com ninguém menos do que Evandro Nascimento e Raul Rodrigues Freire. Né? Eu passo, então, a apresentação dos nossos convidados, e depois passo a palavra aos dois. Tá bom? Evandro Nascimento é escritor, ensaísta, professor universitário e artista visual. Nos anos 90, foi aluno de Sarah Kaufmann e de Jacques Derrida, em Paris, e coorganizou, no Rio de Janeiro, o colóquio 2004, Pensar a Desconstrução, o último de que o filósofo participou. Ensinou na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Université Stendhal de Grenoble. Em 2007, realizou um pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim sobre Derrida e Benjamin. Tem diversos livros publicados no Brasil e no exterior sobre literatura, filosofia e artes, entre os quais Derrida e Literatura, edição argentina de La Cebra, né, O Pensamento Vegetal, edição chilena de Mimesis, né, ambos traduzidos por Raul Rodrigues Freire. Foi um dos curadores e palestrantes da Flip de 2021, sobre a literatura e as plantas. Publicou 6 livros de ficção e poesia, entre os quais Retrato Desnatural e Diários de Vincent. Sua primeira exposição foi a Linha a Linha, Desenhos Escritos, na Casa Dirce, e tem aprovado um projeto de arquigrafias para o Paço Imperial do Rio de Janeiro. Vamos, então, à apresentação do nosso segundo convidado. Aqui, Raul Rodrigues Freire é professor do Instituto de Literatura e Ciências da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, e coeditor das edições Mimesis. Ele pesquisa narrativa latino-americana contemporânea, humanidades e crise climática, literatura e direito e transformações universitárias. Publicou Sem Retorno, Variações sobre Arquivo e Narrativa na América Latina, A Condição Intelectual, Relatório para uma Academia, A Forma como Ensaio, Crítica, Ficção, Teoria, A Universidade Sem Atributos, Ficções da Lei, As Mãos da Ficção, Literatura, Crítica e Crise Climática, entre outros livros, que coeditou, como Crítica Literária e Teoria Cultural na América Latina, para uma antologia do século XX, e editou The Nature of the Humanities, por uma vida sob outro clima. Também traduziu e co-traduziu Idelber Avelar, Evandro Nascimento, Silviano Santiago, Eduardo Viveiros de Castro e Bruce Albert, além de Carlo Ginzburg e as cartas de Walter Benjamin com Eric Auerbach. Então, mais uma vez, obrigado aos nossos convidados, ao público. E passo a palavra, então, ao Evandro Nascimento. Muito obrigado. Obrigado, Nabil. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É sempre um prazer retornar à Casa Dirce. De algum modo, minha casa. Comecei aqui dando um mini-curso. João César de Castro Rocha, sempre acolhedor, não, em relação ao meu trabalho. Já fizemos várias parcerias juntos, Nabil também. Inclusive, ele organizou um belo evento em 2017 sobre o meu trabalho com Derrida na UERJ, quando a UERJ estava em plena crise. Não fosse a força, o vigor de João César e o estímulo, né, o vigor também de Nabil, nada teria acontecido. Foi um evento internacional com 3 convidadas, né, uma da Argentina, a outra do Canadá e outra de Portugal, falando sobre Derrida. Foi maravilhoso. E depois ele publicou o livro pela Alameda sobre o perdão e a solidariedade dos viventes, que é um tema caro a Derrida e faz parte também do meu trabalho. Bem, Raul, como ele falou, é meu tradutor, amigo. Ano que vem faz 10 anos que nos conhecemos. Um belo dia eu recebi um e-mail dele que tinha lido meu prefácio a essa estranha instituição chamada Literatura do Derrida, pela UFMG, e me convidando para um evento sobre o conceito de literatura no século XXI, lá em Valparaíso. E eu aceitei, evidentemente, e a partir daí é uma conversa infinita. Quando estamos juntos, conversamos o tempo todo e sobre todo tipo de assunto. Então, eu considero um grande amigo, já temos várias parcerias, e em novembro eu tenho a responsabilidade lá de ser o conferencista dos 30 anos da pós-graduação da PUC de Valparaíso. Então, estou entre amigos, entre colegas, e alguns estão aqui na plateia, inclusive.
O texto que eu vou ler, na verdade, eu chamo de ensaio-testemunho, porque foi um texto encomendado pelo Rafael Haddock Lobo, professor de filosofia do IFIX, porque ele queria fazer os cadernos derridianos. Então, convidou algumas pessoas, não sei quais exatamente, para fazer testemunhos, né, sobre a sua relação com Derrida. Isso em 2019. Eu fiz o texto, aí veio a pandemia e depois, por algum motivo que ele explicou na época, os cadernos não se concretizaram, pelo menos até agora. E eu fiquei com o texto pronto, e eu achei adequado esse momento, né, de algum modo, utilizá-lo. Eu já publiquei algumas coisas relativas a essa última viagem, inclusive a parte factual eu vou economizar um pouco, porque tem, inclusive, a revista Cult, né, em agosto, saiu uma matéria inteira minha sobre essa última viagem de Derrida, todas as motivações em torno da viagem e o evento, que foi um evento para nós, né, histórico, dessa última participação, menos de 2 meses depois, ele volta para quando ele volta para a França, ele infelizmente parte. Bom, então, eu vou ler o texto, está relativamente longo, mas eu acho que vamos ter mais ou menos o mesmo tempo de leitura. Algumas pessoas me disseram que vão, talvez, precisar partir um pouco antes. O título é esse, Jacques Derrida, 20 anos depois, a última viagem do filósofo. E tem como epígrafe Spectres de Marx. Uma herança, diz Derrida, jamais se reúne, formando uma unidade consigo mesma. Sua unidade presumida se há, somente pode consistir na injunção de reafirmar escolhendo. É preciso, il faut, em francês, quer dizer, é preciso filtrar, selecionar, peneirar, cribler, é o verbo, criticar, fazendo a triagem entre as várias possibilidades que habitam a mesma injunção da herança. E habitam de maneira contraditória, em torno de um segredo. Se a legibilidade de um legado fosse dada, natural, transparente, unívoca, se não convocasse e, ao mesmo tempo, não desafiasse a interpretação, nunca se teria o que herdar. Começando, então, o texto, agradeço aos organizadores do ciclo de conferências Euro-Ibero-Americanas, Teoria Francesa, o que resta, Nabil Araújo, Max Hidalgo, um outro grande amigo, e Oswaldo Silvestre, pelo convite para participar dessa mesa redonda em torno das desconstruções, com o amigo, professor universitário, tradutor e ensaísta Raul Rodrigues Freire. Dedico esta fala escrita a Evelina Reusel, imensa professora de teoria da literatura na UFBA, que me apresentou a alguns desses pensadores que passaram a fazer parte de minha existência. Ela é uma das pessoas mais éticas com que me deparei em minha trajetória acadêmica, intelectual e artística, e, sobretudo, uma grande amiga. Saber e afeto são 2 valores da existência para mim. Como todo ensaio-testemunho, este se escreve e se fala, em grande parte, na primeira pessoa, pondo entre parênteses, até certo ponto, um dos preceitos da tradição filosófica, que, de um modo geral, recomenda, a tradição crítica literária também, né? De um modo geral, recomenda o uso neutro da terceira pessoa. Rousseau, Nietzsche, Benjamin e Derrida estão entre os pensadores que ousaram, em alguns textos, filosofar na primeira pessoa. O último, Derrida, certamente inspirado nos anteriores, todavia com uma modulação bastante singular. Como o título anuncia, num primeiro momento, gostaria de prestar um pequeno testemunho sobre a viagem que Derrida realizou a fim de participar do colóquio internacional sobre sua obra, por mim coorganizado em 2004, junto com minha colega Maria Clara Castelões, e grande amiga, na Maison de France, numa colaboração entre a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu ensinava, e o Consulado Francês, no Rio de Janeiro. Com o título de Pensar a Desconstrução, esse colóquio representaria também sua última viagem, bem como sua derradeira participação em qualquer evento, na França ou no exterior. Embora tenha se prestado poucas vezes a fazê-lo, Derrida era um excelente narrador. Ele denega um pouco isso. Eu não sou bom de relato. Como se pode constatar, em Ponctuation, Le Temps de la Thèse, mas também em Voile, Circonfissão e Mémoire pour Paul Lemon. Todo testemunho, enquanto narrativa, é insuficiente, precário, revelando tanto quanto ocultando fatos do passado. Toda anamnese implica estruturalmente um pouco de amnésia, pois, ensinou-nos Derrida, não existe memória como consciência absoluta, presente a si mesma, sem falhas.
Contudo, é essa precariedade que também sustenta, desde sempre, a atividade narrativa na cultura ocidental e em diversas outras, como as ameríndias e as de matriz africana. É preciso contar com as falhas de memória, os lapsos, os esquecimentos, os desvios, e até mesmo com os falsos testemunhos que são inevitáveis a priori, visto que sem eles, como contraponto, nenhuma narrativa se afirma como verdadeira. Isso ocorre porque todo relato tem uma relação complexa entre memória e esquecimento, tal como está em Nietzsche, em Genealogia da Moral. Daí a dificuldade de definir esse que é mais do que um gênero discursivo, constituindo um verdadeiro acontecimento. Como diz Survivre, um texto clássico de Derrida, diz Survivre. O que é um relato? Um récit em francês, que pode ser traduzido como história, narrativa, eu traduzo aqui como relato. O que é um relato? Essa coisa que se chama de relato, será que ela tem lugar? Onde e quando? Qual seria o ter lugar ou o acontecimento de um relato? Numa entrevista inédita em francês com Maurizio Ferrari, ele radicaliza seu gosto pelas memórias, palavra grafada com maiúscula. Diz ele, no fundo, as memórias, no modo que não seria o que em geral se chama de memórias, constituem a forma geral de tudo o que me interessa. O desejo louco de guardar tudo, de reunir tudo em seu idioma. E a filosofia, em todo caso, a filosofia acadêmica, para mim sempre esteve a serviço desse desígnio autobiográfico de memória. Eu sublinho desígnio autobiográfico de memória. Um dos elementos que estiveram em jogo desde os anos 60 na escrita derridiana foi uma reflexão densa sobre a própria vida, sem incidir no vitalismo inócuo, como sustenta Derrida na 4ª seção do seminário La Vie, la Mort, A Vida, a Morte, publicado postumamente. Se no século XX a biologia precisou reconhecer que a vida, o vivente e a própria genética são, antes de mais nada, texto, ou linguagem, como código genético, ou na expressão de estudo, o inverso também é verdadeiro. Há sempre traços biográficos naquilo que se escreve ou se profere oralmente, mesmo nos textos aparentemente mais objetivos. No testemunho que presta ao filme de Kirby Duck e Amy Kaufman, ele radicaliza a relação entre vida e texto filosófico, diz Derrida no filme. Gostaria de ouvir os filósofos como Kant, Hegel, Heidegger falarem de sua vida sexual. Qual é a vida sexual de Hegel ou de Heidegger? Porque é algo de que eles não falam. Gostaria de ouvi-los evocar algo de que não falam. Porque os filósofos se apresentam em suas obras como seres assexuados. Porque apagaram a vida privada da obra. Porque nunca falam de coisas pessoais. Não digo que seria preciso fazer um filme pornô sobre Hegel ou Heidegger. Quero ouvi-los falar do papel que o amor desempenha em suas vidas. Fim de citação. Apesar de ter recebido uma excelente resenha de Elisabeth Rodinesco no jornal Le Monde, é curioso que a biografia escrita por Benoît Peters, que contém inúmeras informações relevantes sobre a trajetória do protagonista, tenha sido criticada, entre outras razões, por ter abordado a relação extraconjugal do filósofo Jacques Derrida com a futura filósofa, ela era sua aluna, Sylviane Agassinsky, com a qual teve um filho cuja paternidade não assumiu. A viagem terminal ao Brasil marcou a coerência de uma existência feita de muitas viagens, com implicações para a própria interlocução que teve seu autor com a filosofia e com a literatura, tendo como um de seus temas fundamentais o que chamamos de vida, a qual é composta por uma textualidade complexa. O livro por excelência das viagens é o que Derrida publica com a filósofa Catherine Malabou, que foi sua aluna também, e hoje é uma grande filósofa reconhecida em vários países, a quem enviava a correspondência enquanto ela escrevia sobre, em torno e a partir dos textos de Derrida. O contrato era esse: enquanto ela estava escrevendo sobre ele estava viajando, fazendo conferências e mandava a correspondência para ela, dando notícias. Ao longo de La Contre Allée, é o livro que eles fazem juntos, que é publicado, numa coleção muito bem intitulada Voyager avec, Viajar com. O livro O Turista Aprendiz de Mário de Andrade está traduzido nessa coleção, patrocinada pela Louis Vuitton.
tudo a ver com viagem. Voyager avec. E tem vários incríveis, né? Bom, são transcritos excertos de uma correspondência que ele remete à sua leitora a partir das cidades onde se encontra, para realizar conferências. Num desses trechos, pode-se ler o seguinte, diz Derrida: chamo desse modo viagem, entre aspas, a provação das provações, l'épreuve des épreuves. Também pode ser traduzido como a prova das provas. Essa expressão, épreuve des épreuves. Minha derradeira questão do outro, uma questão de vida ou de morte. É assim que ele define. Então, Décio, por favor, senta aqui, é um grande amigo, colega lá da UFBA. Bom, que está viajando aqui no Rio de Janeiro, em viagem. Minha derradeira questão do outro, diz Derrida, uma questão de vida ou de morte. É assim que ele define a viagem, uma questão de vida ou de morte. Em Derrida, nunca há ontologia do vivo, nem dos viventes. Não há, pois, être pour la vie, um nem ser está para a morte, como ocorre com o Dasein de Heidegger. O que impede o vitalismo como elogio idealizado da existência é justamente pensá-la desde sempre em suas relações intrincadas com a morte. Não há vida em si mesma que não se manifeste contra um fundo de morte. Daí a necessidade de afirmar a vida e a sobrevivência. Survie. Essa palavra é difícil de ser traduzida em português, eu a traduzo assim, sobrevivência com traço. Tal como Derrida deixou inscrito em seu bilhete póstumo, lido por seu filho Pierre, no momento do enterro, e transcrito pelo biógrafo Benoît Peters. Cito Derrida no além-túmulo. Sorriam, diz ele, como eles teria sorrido até o fim. Prefiram sempre a vida e afirmem incessantemente a sobrevivência, la survie. Amo-os e sorrio-lhes de onde quer que eu esteja. Fim de citação. Trata-se, portanto, de uma vida que não se opõe à morte, nascendo de e entretecendo com ela as mais inusitadas afinidades, do começo até o fim. De modo que o tecido da vida, o texto vital, é sempre tânato-biográfico, tânato-morte, né? Enuncia circunfissão. Relato in extremis sobre o estado mórbido da própria mãe de Derrida, onde ele diz, o opus, a obra, né? Autobiotânato heterográfico ininterrupto. Fim de citação. Numa tentativa de explicar a derradeira viagem para participar do colóquio internacional Pensar a Desconstrução, haveria várias hipóteses. Eu vou levantar aqui algumas. Eu remeteria a duas frases de Derrida naquela ocasião. A primeira foi enunciada quando fui buscá-lo no aeroporto, junto com o adido cultural do consulado Jean-Paul Lefebvre. Ele veio, sorridente, a meu encontro, me beijou no rosto, que é a maneira que, em geral, os franceses têm de demonstrar afeto. Eles não são muito de abraçar, né? Quando eles querem demonstrar afeto, ele beija o rosto da pessoa. E disse, Evandro, vous savez, c'est quand même le voyage le plus improbable que j'ai jamais fait. Evandro, sabe, é, apesar de tudo, a viagem mais improvável que eu já fiz. Ou de toda forma. Fiquei, ao mesmo tempo, surpreso, feliz e preocupado ao ouvir essas palavras. Surpreso por seu conteúdo inesperado. Feliz porque, embora eu soubesse que ele estava doente. Feliz porque, apesar de tudo, ele tinha vindo. Preocupado exatamente pelo que o sorriso mal disfarçava e que pude confirmar nos dias seguintes. Não havia dúvida. A improbabilidade de tão longo trajeto de tão longa viagem, se devia ao fato de ele estar gravemente enfermo, requerendo cuidados super especiais que nos desdobramos para lhe proporcionar. Fomos 5 pessoas a fazê-lo. O adido cultural Jean-Paul Lefebvre, a artista plástica Lena Bergstein, a crítica literária Leila Perrone Moisés e eu mesmo. A quinta auxiliar, extremamente dedicada, foi a grande teórica e tradutora norte-americana Peggy Kamoth, que veio especialmente dos Estados Unidos para acompanhá-lo, ficando no mesmo hotel que ele. Como eu não sabia de sua vinda, não pude convidá-la a tempo para apresentar trabalho no colóquio, o que foi uma pena. A segunda frase, de algum modo, é uma dobra, um pli da primeira. Não a ouvi diretamente pronunciada por Derrida, mas me foi reproduzida por Jean-Paul Lefebvre alguns dias após o colóquio.
Durante um jantar oferecido por Lena Bergenstein em seu apartamento e ateliê, ela é uma artista, né? Ela já tinha feito isso durante o colóquio, inclusive convidando o Derrida, um pequeno grupo em torno dele. O adido cultural, mas nesse momento o Derrida já tinha ido embora. O adido cultural narrou um dos diálogos que manteve com o pensador durante os dias do evento, quando algumas vezes ele descansou em seu escritório do consulado após o almoço. Em determinado momento, Lefebvre indagou por que o outro tinha atravessado o Atlântico, estando com uma saúde tão precária. Derrida respondeu então: Je dois beaucoup à Evandour. Essa frase me deixou estupefato e levei exatos 15 anos para assimilá-la, se cheguei a tanto. Eu devo muito a Evandour. A reação instintiva na ocasião foi exclamar para mim mesmo: eu é que devo infinitamente mais a ele. Passados tantos anos, e em função deste texto, que ora leio, desejei verificar com Lefebvre se de fato o diálogo tinha acontecido como eu o havia retido na memória. Nesse íntere, o ex-adido já viveu em outros lugares, voltou ao país como diretor-geral da Aliança Francesa no Brasil e atualmente se encontra em Madrid com essa mesma função. Enviei-lhe um e-mail indagando se minha lembrança estava correta e ele me respondeu dizendo: sim, são as palavras de Derrida. Compreendi finalmente, ao menos em parte, o sentido dessa frase: devo muito a Evandour. Com efeito, a partir, sobretudo, de 99, organizei atividades, dei cursos, publiquei livros e artigos sobre sua obra. Traduzi 2 livros dele, enviando-lhe de modo regular o material impresso. Fiz isso apenas para que ele soubesse do interesse crescente por sua obra. Jamais pensei que teria um efeito tão poderoso a ponto de trazê-lo naquele momento dramático de sua existência. Creio que esse sentimento de dívida, com muitas aspas, se junta ao fato de eu ter sido seu aluno, discutindo diversas vezes minha pesquisa de doutorado com ele durante o estágio, como bolsista do CNPq, e apresentando um exposé, um trabalho em seu seminário restrito sobre La Double Séance, ensaio fundamental acerca da mimesis do Heimlich de Freud, publicado em La Dissémination. Por fim, mas não menos importante, tínhamos planejado o colóquio desde 2001, quando ele veio ao Rio participar de um evento com seu amigo René Major, o psicanalista e teórico René Major. A enfermidade, descoberta em 2003, adiou a realização, mas ele finalmente cumpriu a promessa feita e confirmada mais de uma vez por correspondência ou por telefonemas. Foi durante o período do pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim, em 2007, que recebi uma mensagem eletrônica de Benoît Peters, o qual estava no início de suas pesquisas para a realização da extensa biografia, publicada em 2010 pela Flammarion. Ele obteve meu contato por meio do então diretor do escritório do livro francês, no Rio de Janeiro, Jérémy Desjardins, e desejava que eu explicasse o motivo de Derrida ter ido naquele momento ao Brasil a despeito da saúde. Era uma curiosidade do... Ele tinha lido no Le Monde, né, que Derrida viajara pouco antes, né, naquele momento, para o Rio de Janeiro. Ele quis entender que história era essa. Marquei com ele e a última entrevista para jornal, que ele dá uma entrevista na Globo, aqui no Globo News. Não é a última entrevista da vida dele, não. Marquei com ele em Paris e conversamos durante o almoço num restaurante em Saint-Germain-des-Prés. Foi assim que acabei entrando na biografia como realizador do último evento de que Derrida participou, e pude prestar um testemunho a respeito dessa derradeira viagem, tal como faço agora. A interpretação que dei na época foi que se tratou de uma afirmação nietzschiana da vida e, portanto, da sua própria vida, por assim dizer, perante a morte iminente. O que me fascinou de imediato nas primeiras leituras parisienses da obra de Derrida, eu já tinha lido no Brasil, mas pouca coisa, foi a ampla temática de ordem ética, política e estética que atendia a grande parte de meu desejo de reflexão e intervenção no mundo. O repensar os limites da chamada cultura ocidental a partir dos 3 preconceitos fundamentais: logocentrismo, fonocentrismo e falocentrismo. Ou fonofalogocentrismo, né, a palavra valise que ele cria, que mais tarde conhecerá a versão do carnofalogocentrismo.
A questão da verdade são as temáticas derridianas, né, as principais. Para além da metafísica da presença, a problematização do humano, sem recair no anti-humanismo, a valorização progressiva dos animais, a espectralidade, a hospitalidade, o perdão, o testemunho, etc. Em tudo isso, a literatura deteria um poder discursivo performativo, tal como foi importante para Heidegger, sobretudo a poesia, e para Foucault, até um certo momento, a literatura. Depois, Foucault se afasta da literatura. E Benjamin também é outro grande leitor de literatura, filósofo. Distinto, então, o discurso literário seria mais performativo, distinto dos enunciados constativos da filosofia e da história, por exemplo, o qual... O discurso literário torna possível pensar com efeito o impensado, ou mesmo o impensável, da chamada metafísica ocidental. O impensado ou impensável é o que eu tenho marcado como uma literatura pensante, que é uma categoria que eu desenvolvi a literatura pensante sendo aluno de Derrida em diálogo com ele. Inclusive, na carta que ele envia ao CNPq, relatando a minha relação como orientando dele, ele enfatiza que eu tinha criado essa categoria, uma literatura pensante, atribuindo a autoria. O qual torna possível pensar, então, o impensado ou impensável. Cito Derrida. A economia, entre aspas, da literatura me parece, às vezes, mais poderosa do que a dos outros tipos de discurso. Por exemplo, o discurso histórico ou filosófico. Às vezes, depende das singularidades e dos contextos. A literatura seria potencialmente mais potente. Fim de citação. Trata-se de uma hipótese sempre em aberto, e não de uma tese conclusiva, até porque também alguns discursos filosóficos e históricos podem deter alto poder performativo, dentro da teoria dos speech acts, dos atos de fala. Outra questão importante diz respeito ao legado de Derrida para a filosofia. Creio que é enorme. Ao se aliar como questionador, ou como eu diria hoje, disseminador, ou desconstrutor da tradição metafísica ocidental, em suas múltiplas e infindas vertentes, no rastro de Nietzsche e de Heidegger, evidentemente, como leitor de Nietzsche, Derrida possibilitou vislumbrar um mais além do horizonte inevitavelmente limitado da tradição filosófica. Tornou-se, assim, o pensador do porvir e da alteridade, no rastro também de Emmanuel Levinas, interpretando e ajudando a deslocar muitos dos dogmas ainda não abalados da tradição filosófica, sobretudo no que diz respeito ao humano e seus outros, os animais, as plantas e todas as formas de vida que não se situam no horizonte fonofalogocêntrico ou no carnofalogocêntrico. Minha amizade de pensamento para com Derrida, atendendo a uma instrução fundamental de sua obra, é esta: uma grande fidelidade aos principais gestos de seu legado, mas um distanciamento crítico, ou uma traição, se quiserem, que, em meu caso, ajuda na tarefa de disseminar a força mesma dessa herança. Quem herda tudo, deixa-se esmagar pela totalidade do legado, sem conseguir retirar dos ombros o peso excessivo da herança, a fim de elaborar a própria obra. Além disso, não leva em consideração diferentes possibilidades de heranças vindas de outros pais e de outras mães intelectuais, mães literárias, pais literários, artísticos, etc., etc. Importa a ex-apropriação, que é uma categoria de Derrida, daquilo que não tem propriedade única, nem remissão a uma fonte original. Mas, em geral, não é isso que ocorre nos cursos de filosofia, por exemplo, mas também ocorre muito em letras. Tá? Há toda uma tradição de estudos filosóficos baseada na recensão fiel dos autores da tradição ocidental. Apenas aos verdadeiros pensadores caberia um trabalho original, com raras exceções. Foi esse, aliás, o tema do colóquio, o método em questão, realizado este ano na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, por iniciativa dos estudantes. Isso é fundamental, por iniciativa dos estudantes. Foi um grande debate e eu li resumos sobre isso. Não sei se está acessível online, não, mas os resumos que eu li foram muito interessantes. Pessoas que concordavam, discordavam sobre o método tradicional ou não. Há outro aspecto fundamental da escrita pensante de Derrida que vale a pena ressaltar: o modo de interpretar a filosofia como instituição, e não apenas como discurso.
Isso significa prestar atenção aos discursos, às práticas, às experiências de vida, até a vida sexual, como ele nos apontou momentos atrás, às relações pessoais, profissionais e, portanto, aos documentos que cercam a atividade filosófica. Esta deixa de ser vista apenas como elaboração de conceitos, numa evolução linear que se iniciaria na Grécia Antiga até chegar à modernidade e à chamada pós-modernidade. Em outras palavras, a filosofia não é composta apenas por discursos com significados abstratos, os quais manteriam uma relação isenta para com o real empírico. Em vez disso, é nas fronteiras entre o empírico e o transcendental, levando em conta as políticas da amizade e da interpretação, que a atividade filosófica acontece com efeito, en effet, que é uma coleção que ele dirigiu com Jean-Luc Nancy e Sarah Kaufman para a editora Galileu, que infelizmente faliu. Toda a obra de Derrida, ainda em aberto, com a publicação dos seminários na ordem cronológica inversa, pode ser lida sob essa perspectiva político-institucional, valendo não só para a filosofia, mas também para qualquer ordem discursiva. O livro por excelência para compreender esse aspecto é Du droit à la philosophie, do direito à filosofia, com toda a ambivalência dessa expressão, do direito à filosofia, no sentido de ter direito a, e do direito até a filosofia, no qual se encontra o já citado Ponctuation, le temps de la thèse, que é um resumo sobre seu percurso de tese, etc., institucional. Não creio que eu seja um parricida, como o próprio Derrida foi em relação a seu ex-mestre Foucault, no texto Cogito e a História da Loucura, o qual só acusou o golpe, Foucault, né, recebido 10 anos depois no Japão. Mas sou sim um leitor especial, não propriamente especialista, porém atento e conhecedor de grande parte de suas estratégias, tentado algumas vezes a voltá-las contra ele próprio, Derrida. Derrida e eu. Derrida e nós. Quem nós? Os brasileiros que o lemos? Quantos somos, na verdade? Em quais áreas, além da filosofia e da literatura? Com que maior ou menor legitimidade? Longe de serem sintagmas autoevidentes, estas indagações apontam para a abertura de um horizonte que, no melhor dos casos, prepara o advento do inteiramente outro e da outra, tout autre, diz ele no Rastro de Levinas, neste momento mesmo, neste lugar. Advento, no entanto, que é sempre diferido, atrasado, literalmente por vir, vindo, sempre já, toujours déjà. Sem dúvida, o que me levou a encontrá-lo, tornando-me seu aluno e leitor, foi o caráter de hospitalidade incondicional de seus textos, de suas múltiplas falas e de sua pessoa acolhedoramente singular. 2 meses antes do colóquio de 2004, por telefone, Derrida me perguntou se seria interessante uma conferência de abertura sobre o tema do perdão, relacionado à Comissão Verdade e Reconciliação, instalada na África do Sul, para recolher testemunhos sobre o apartheid. Uma comissão que marcou época, né? Foi um lavar a roupa suja, né? Toda suja do apartheid, suja de sangue, evidentemente. De imediato, claro, concordei, lembrando da importância desse tema do perdão para os países da América do Sul que conheceram ditaduras. Eu falei sobre o perdão na Colômbia em 2010, num grande evento sobre Derrida, e foi muito impactante minha fala, porque era muito diferente de falar sobre o perdão no Brasil, porque eles estavam ainda no auge da questão das milícias, da guerrilha, etc. Então e todo mundo tinha alguém morto na família, assassinado ou sequestrado. Então, falar do perdão ali não foi nada fácil. Mas foi bom, foi muito proveitoso. E um dos textos que aborda nessa conferência, na Conferência do Rio, é O Mercador de Veneza, de Shakespeare, no qual o perdão e o perjúrio desempenham um papel fundamental. A Conferência do Rio foi extraída de sessões do seminário Le Parjure et le Pardon, já publicado na França em 2 volumes, e nos 2 volumes há uma referência tanto ao evento no Rio e à conferência, quanto ao livro que eu publiquei lá com ele, La Solidarité des Vivants et le Pardon, Derrida au Brésil. Foi publicado pela editora Hermann, em 2015 ou 2016. Como visto, a literatura não é simplesmente mais um gênero discursivo entre inúmeros outros da tradição ocidental e de outras tradições para Derrida. A estranha instituição literária, em seu sentido atual, está relacionada ao conceito moderno de democracia e ao poder dizer tudo, tout dire.
Aqui é a literatura da vez e lugar. É Derrida que, em mais de um texto, sobretudo nessa entrevista publicada pela editora do FMG, essa estranha instituição relaciona literatura e democracia. A literatura é, portanto, uma das melhores alavancas de intervenção para promover hoje, quando a vida se precariza no horizonte da economia neoliberal, o direito à justiça com respeito ao outro enquanto outro. Sem esse justo direito, é a sobrevivência, la survie, do humano e de muitos não humanos, plantas e animais, sobretudo, que se vê, em definitivo, ameaçada. Quanto à expressão teoria francesa, inserida no título geral deste ciclo de conferências euro-ibero-americanas, guarda, sem dúvida, uma referência à French Theory. Tal foi a designação que se estabeleceu nos Estados Unidos da América para esses pensadores, French Theory. Para esses pensadores, em sua maioria de origem francesa, mas não exclusivamente. Julia Kristeva e Tsvetan Todorov são, ou era, né, ele era búlgaro, não? Mas, claro, com cidadania francesa, migrantes. Não? Tais pensadores e pensadoras emergiram para o mundo a partir dos anos 60. Pós-estruturalismo francês ou pós-estruturalismo também são designações correntes. Haveria muito que comentar sobre essas denominações. Eu mesmo, em alguns textos, recorri a títulos alternativos, como o pensamento francês recente ou contemporâneo, o pensamento 68, que é dos conservadores Luc Ferry e Alain Renault, que atacaram esse pensamento, a teoria do texto, a teoria da interpretação, o pensamento da diferença, etc., etc. São termos que vocês encontram na bibliografia sobre esses autores. De todos, o que sempre mais me agradou foi o pensamento da diferença, por ser a diferença uma questão que comparece em quase todos, e também por essa designação poder englobar pensadores não franceses, como Nietzsche, Freud, Heidegger e Benjamin, no que pese justamente todas as diferenças entre eles. Até mesmo a antropofagia oswaldiana, a despeito das muitas críticas que já lhe fiz textualmente, inclusive um texto publicado, republicado, na verdade, retomado num livro, Antropofagia Hoje, publicado por João César de Castro Rocha, pode ser também, né, a antropofagia oswaldiana, pensada na clave diferencial. Em diálogo, não é reduzir, mas em diálogo. Hoje tendo a não utilizar nenhuma expressão global. E quanto à expressão teoria francesa, meu sentimento é de double bind. Primeiro, double bind, né, uma certa oscilação, né, uma dúvida. Primeiro, por um lado, pode ser indicativa de um apego ao velho colonialismo europeu, que determina a origem controlada da filosofia, como os vinhos, né, d'origine contrôlée. A origem controlada da filosofia em seu solo, a se reproduzir como marca registrada no resto do mundo. Sem falar que restringir um pensamento a uma nacionalidade será sempre problemático. A própria unidade nacional já traz enormes problemas conceituais. Como sabemos, é uma invenção, sobretudo, do século XIX, a nacionalidade. Né? Mas, por outro lado, aí tem o double bind, é o outro lado, né, da oscilação. Marcar a francesidade ou o galicismo de uma teoria é indicar que ela não surge do nada, nem é mais um pensamento que se quer abstrato, meramente conceitual e, portanto, universal. Indicar as fontes múltiplas na história e na geografia de um pensamento plural é respeitar a pluralidade de que ele é feito, e, ademais, nesse caso, reivindicada por esse próprio pensamento. Bom, então é isso da Bomblind. Por um lado, não, é uma espécie de apego nacionalista, por outro lado, é marcar a singularidade histórica e geográfica da emergência desse pensamento, ou desses pensadores, né, porque são vários, e pensadoras. Quanto a Derrida, meus suplementos mais decisivos de seu pensamento, minha contra-assinatura, que eu reivindico, como eles envolvem Sim e Ponge, né, que é um dos textos em que trabalha a noção de contra-assinatura, né, que é uma espécie de endosso, mas um endosso desconfiado, né, um endosso que não é tanto endossador, que desde a tese que escaparam da mera recensão acadêmica dos textos de Derrida. Alguns deles, literatura pensante, pensamento vegetal, o mais recente, né, e alguns menos conhecidos, porque estão apenas em alguns textos, a imaterialidade do texto e da obra, e a escrita com X.
Nenhuma dessas designações corresponde a um conceito estável, que se pudesse resumir como verbete de glossário. Considero todas essas categorias de reflexão que, dentro de minhas limitações, procurei forjar com e mais além de Derrida. Essas e mais outras, como a estética da emulação, não, ou emulação como estética, não, houve uma coincidência, o João César estava começando, acho que em 2004 mesmo, as suas pesquisas sobre poética da emulação, e eu já estava trabalhando com a estética da emulação, que eu tinha começado em 94, quando eu visitei o Museu Picasso em Barcelona, e vi a série das meninas que ele faz a partir de Velázquez. Aquilo foi um impacto na minha vida, e aí eu comecei a pensar essa categoria, não, que se tornou para mim uma categoria, sobretudo, ficcional. Essas e mais outras, como a estética da emulação, se encontram espalhadas nos ensaios, textos ficcionais, diários e correspondências. Tudo isso é parte da minha obra. Diário, correspondência, e-mail, WhatsApp, tudo isso é obra. Como também imaterializadas em minha produção visual. Todas, de algum modo, se reportam às complexas relações entre o humano e o não humano, e tentando ir mais além dos diversos colonialismos humanistas, europeus e não europeus. É preciso pensar os colonialismos como fenômenos globais, não o colonialismo nem a colonialidade, mas os colonialismos não restritos ao chamado Ocidente. Temos a China, não, um grande país colonizador atualmente, não, mas diversos outros, a própria Turquia, não, pontualmente, etc., etc. Não vou resumir essas categorias aqui exatamente pela razão que acabei de expor. Não se presta uma mera recensão. Duas delas estão elaboradas em mais de um texto ou livro, uma literatura pensante e o pensamento vegetal. A terceira, a da imaterialidade e materialidade, foi desenvolvida num ensaio de 2007. Os sentidos da imaterialidade, o pensamento estético de Oiticica e de Gumbrecht, publicado nos Estados Unidos, por João César, como The Sense of Immateriality. E a versão em português se encontra em meu site, para quem quiser ler. Os Sentidos da Imaterialidade, que deu título a uma coleção da editora Mimes, do nosso amigo aqui. Ele tem uma coleção dentro da editora Mimes chamada Imaterialidade, né? Segundo ele, foi uma homenagem a essa categoria. Ele conhece esse ensaio. Já a emulação estética aparece explicitamente em todos os meus textos ficcionais. A palavra emulação, eu brinco até com mula, com não sei o quê, eu faço as brincadeiras com essa palavra. E João César até cita num texto dele o Retrato de Natural, em que aparece essa categoria da emulação estética. E foi formulada de modo conceitual num ensaio que acabou de sair pela revista Escritas. É uma bela revista, tem a versão impressa e online, para quem quiser ver. Escritas, da Fundação Casa de Rui Barbosa. O título do ensaio é Tradução, Metáfora e Metamorfose, porque é em torno da tradução, né? A emulação estética segundo Van Gogh. Vocês podem achar esse ensaio, então, na internet. A emulação estética é uma aplicação que eu dou no meu romance sobre Van Gogh. Não está em Van Gogh. Agora, a tradução, sim, e de uma maneira incrivelmente semelhante às teorias de Walter Benjamin, Derrida e Borges. Né? Ele é um precursor dessa gente toda, né? No sentido borgiano. Ele fala de uma maneira altamente inventiva da categoria da tradução. A cada vez que retomo essas categorias, as desenvolvo em outras direções. Corrijo o rumo e aponto outros sentidos e, sobretudo, outros usos. São ferramentas de intervenção literária, estética e cultural em sentido amplo, que começam a ser lidas e interpretadas por grupos de pesquisa, sobretudo o pensamento vegetal que está brotando aí. Eu vou, inclusive, quando eu for ao Chile em novembro, eu vou encontrar um grupo de pesquisa lá, em Santiago, na Universidade de Santiago, formado também em torno do pensamento vegetal. Então, tem uma germinação aí em curso. São também a minha contribuição modesta ao debate recentemente reavivado em torno da teoria literária no Brasil e em outros países, por pesquisadores de alto nível, como Nabil Araújo, Fábio Durão, Max Hidalgo, João César de Castro Rocha, Analia Herbaldo, Adalberto Müller, aqui presente, José Luiz Jobim, e Alberto Riordano, que é um grande crítico e teórico argentino, com o qual eu tenho um livro, entre outros. Quando a teoria literária parecia destinada à morte, eis que o debate ganha novíssimo e relevante interesse. Não mais, talvez, como disciplina circunscrita ao século XX, com suas correntes hoje clássicas.
formalismo russo, neocriticism, estruturalismo, estética da recepção, etc., etc. Essas correntes bastante canônicas do século XX. Mas como campo de pesquisas em aberto, em diálogo com saberes outros. Alguns desses saberes são clássicos: filosofia, antropologia, artes visuais, arquitetura, etc. Esse me parece o viés comparatista atual da teoria literária, que se articula também a crítica e a história da literatura. E há uma novidade de grande relevância: os saberes ancestrais, relegados à margem do saber acadêmico, finalmente ganham status de cidadania nos estudos universitários no Brasil e em outros países. Literatura e cultura indígena, literatura e cultura de afrodescendentes, e literatura com temática de gênero, feminista, LGBT, QIAP+, e outros, trans, etc., etc. Para isso, é preciso relançar sempre a questão literária. Não a pergunta socrático-platônica de o que é a literatura, pois sabemos que não houve nem nunca haverá uma definição única e definitiva de literatura. Indefinir-se é o próprio devir literário do texto. Diria que cada texto reencena a seu modo a questão literária. Uma teoria da literatura, ou teorias da literatura, sempre existirão enquanto houver textos que se escrevem, se publicam e se recebem com a rubrica de literário. Foi nesse sentido que tentei propor conceitos de literatura em sentido expandido, levando em conta a emergência de inúmeras práticas e discussões em torno do literário. Refleti sobre isso num artigo publicado a convite de João César, na revista da Bralic, de 2017. Não lembro agora o número da revista, mas é de 2017. O título do artigo é Literatura no século XXI, expansões, heteronomias, desdobramentos. A primeira versão desse ensaio saiu num livro organizado por alunos de Raul Rodrigues, cujo título era El lugar de la literatura en el siglo XXI, né? E que foi um colóquio, que foi assim que a gente se conheceu, em 2015, num colóquio organizado por alunos dele, de pós-graduação. E foi republicada num livro com o crítico argentino Alberto Giordano, La literatura fuera de si, publicada na Argentina. Esse título é magnífico, A literatura fora de si. Desde então, ampliei essa versão, ainda inédita, tem umas 40 páginas agora, incorporando novos acontecimentos na cena literária brasileira e internacional. O vasto corpus da literatura mundial não cessa de se expandir. Por isso mesmo, é necessário sempre repensá-lo, do ponto de vista da produção e da recepção, especializada e leiga. Esse aspecto da recepção do literário, muitas vezes, é deixado de lado pelos melhores teóricos, a despeito da enorme importância da teoria do efeito estético e da estética da recepção alemã. Na versão atualizada desse artigo, intento dialogar de maneira crítica, sobretudo com Wolfgang Iser, indo também mais além do conceito de literatura pós-autônoma de Josefina Ludmer, que gerou e ainda gera tantos equívocos. Tudo isso é um solo fértil para brotar um pensamento literário plural e inovador. Um pensamento, pasmem vocês, bem brasileiro. Sejamos imperialistas, diz ironicamente Caetano. Imperialistas, sim, mas abertos, ironicamente, evidentemente, né? Mas abertos às diversas culturas do mundo, algumas delas com sementes e raízes bem fincadas no solo nacional. Obviamente que a palavra imperialista está por pura blague, né? Mas é o reconhecimento da singularidade, né? Das singularidades brasileiras, múltiplas e plurais. Se o decolonial, ou como prefiro nomear o descolonial, se tornou uma das mais fortes tendências culturais do século XXI, isso se deu a partir de pensadores ditos latino-americanos como Walter Mignolo, que resolveram virar a página da velhíssima questão da dependência cultural. Intentam-se, com erros e acertos, novas estratégias discursivas e práticas a fim de contra-atacar os colonialismos onde quer que surjam. São esses aspectos éticos, políticos e estéticos que precisam ser enfatizados cada vez mais. Com isso, a teoria da literatura poderá retomar o prestígio que perdeu na segunda metade do século XX enquanto disciplina, em grande parte para o comparatismo literário e para os estudos culturais, reencontrando assim seu lugar de direito e de fato, junto com a crítica e a história da literatura. E sabemos o quão artificial é essa divisão estanque do território entre teoria, crítica, história e literatura comparada, pois todas se implicam mutuamente.
Esse é, como tenho defendido, o porvir das disseminações. Não é? Lendo Derrida, eu não excluo desconstrução ou desconstruções. Ele preferia, tem um texto que ele diz claramente, que ele prefere no plural, desconstruções. Embora os leitores usem mais essa palavra no singular. Eu prefiro disseminações, que é o título de um livro dele, La Dissemination. E que uma jovem escritora como Han Kang, com um romance do porte de A Vegetariana, comentado por mim no Pensamento Vegetal, tenha ganhado o Nobel deste ano, em que o Brasil literalmente pegou fogo, traz algum alento. Parafraseando mais uma vez o genial Caetano, é preciso cultivar essas e outras sementes para que, afinal, floresça o mais que humano em nós. E o mais que humano, como penso, é vegetal, mineral, animal e coisal. Deixo em aberto para uma reflexão mais expandida o fato de o pensador franco-argelino ter feito sua última viagem nos tristíssimos trópicos, como assim o qualificou o jovem etnólogo Claude Lévi-Strauss, numa mistura de afeição e de etnocentrismo em relação a nosso jovem país. Ou seja, se Derrida nasceu às margens do Ocidente, numa Argélia violentamente colonizada, a destina errância o levou de volta ao Sul, para que, enfim, retornasse de volta ao Grande Norte e então fizesse a definitiva viagem, sem retorno. É curioso, a não ser como Revenant, como espectro, ele deve estar aqui circulando, os espectros de Derrida devem estar aqui circulando. É curioso que alguns leitores de Derrida, que são estritamente fiéis à desconstrução, ignorem esse fato singelo. Não? Talvez por ter sido um mulatinho baiano o co-organizador do evento. Hipótese aí. O ponto crucial me parece sempre pensar com Derrida, ou pensar com qualquer grande pensador ou pensadora, brasileiro ou brasileira, estrangeiro ou estrangeira, e não simplesmente reproduzir suas ideias, nem se filiar a uma possível doutrina, seja ela a mais fascinante de todas. Para concluir, deixo que substituam minha fala me calarei, mostrarei apenas imagens, algumas imagens do que chamo de arquigrafias, categoria literovisual, livremente inspirada na arquiescrita, archi-écriture, de Derrida. Se a gramatologia, num de seus capítulos que marcaram época, foi um livro, um grande acontecimento, né? Um livro inaugural no pensamento ocidental e não ocidental, que ganhou literalmente o mundo, se esse livro falava é um dos capítulos, o fim do livro e o começo da escrita ou da escritura, da écriture. É preciso dotar essa quase sentença, o fim do livro e o começo da escritura, de reversibilidade, pluralizando-a. Os fins das escritas são os começos dos livros. Não? Eu inverti a posição dos termos e pluralizei. Com isso, não estou retomando a antiga metáfora, a antiquíssima metáfora, já estava lá em Platão, do mundo como livro, mas disseminando os livros para além das páginas impressas do livro em fólio. Parodiando uma célebre frase de Elliot Sica, que disse museu é o mundo, eu diria que biblioteca é o mundo. Ou mais borgianamente, biblioteca é o universo. Isso também se faz passando do texto à desobra, ou à desdobra, que são duas categorias que eu uso muito em relação aos meus trabalhos literovisuais, mas duas categorias que forjei plasticamente. Muito obrigado. Eu vou apenas mostrar, tá? Apenas mostrar. Eventualmente posso fazer um comentário durante a discussão. Não está movendo. Como é que eu faço aqui para mover? Uma setinha não está, não? Não. Não está mexendo. Pararam. Deixa eu ver se agora você funciona. Agora está. Tá bom? Essas são imagens do meu primeiro livro de artista. São 12 no total, só tem 3 aí. Que foi exposta aqui, era um livro, né? É um livro em facsímile que as pessoas podiam manusear, tá? Ele é todo escrito à mão com caneta, nanquim,
e tem grafismos e uma letra ilegível. Essa é a minha letra ilegível. Para piorar tudo, as palavras são emendadas, né? Como se dizia, acontecia também na Idade Média, muitas vezes. E a inspiração são as iluminuras medievais. É o meu primeiro livro de artista, linha a linha. Tem um livro publicado com essas imagens todas, pela Cotter, editora Cotter, K-O-T-T-E-R, para quem se interessar. É um pequeno livro. Tá? 3 páginas apenas, são 12 no total. Aqui são outras arquigrafias, não mais o livro de artista, mas folhas soltas, não? Já que minha ideia de biblioteca é qualquer folha, qualquer página escrita e desenhada. Tá? Aí são grafismos acênicos, não são letras, não são palavras. E a característica desses grafismos é que nenhum é repetido, são todos diferentes. São dezenas e dezenas. Não? E essas são folhas pequenas, relativamente, eu acho que 30 por 40 centímetros. Não, um pouco mais. A3, formato A3. Essas também. Não? As inspirações são indígenas, africanas, hieróglifos, não? Escrita chinesa, ideogramas, pictogramas. Também essa, né, escrita inca, não? Eu vou... esse aí são escritas vegetais, não? Também, todas são variadas, todas são variações. Essa está mais presente, a escrita indígena brasileira, as escritas. Essa é mais uma escrita vegetal, que eu nomeio como escrita vegetal. E aí é o quase ideogramas, né? Que é um chinês não lê nada, ele olha para isso e não lê nada, mas a inspiração é chinesa. Colorido. Aí são folhas grandes, não? São folhas bastante grandes, de acho que 1 metro, 1,30 m, alguma coisa assim. É uma série que eu chamei de A Dança, inspirada por Matisse. Né? São 5, se eu não me engano, cada uma diferente da outra, chamada A Dança. Eu literalmente estava sobre a folha de papel, ouvindo música e traçando e dançando. O corpo trabalhou nesse caso, não só a mão e o cérebro. Essa é o segundo livro de artista, ainda não mostra, isso está inédito. Eu vou mostrar 3 imagens dele, né? Feito com caneta pósica. É esse, ele é sanfonado. Né? Ele vira um objeto, uma pequena escultura, mas são folhas escritas à mão e encadernadas como uma espécie de sanfona. Tá? Essas são as folhas escritas, não? Sempre um grafismo e uma escrita ilegível. Esse texto ilegível está no computador. Ele é escrito e copiado à mão, não? Minha letra é ilegível para mim mesmo, a minha letra cursiva. Não? Eu mesmo não acompanho. Sobretudo como está aí, né? Porque ela está toda emendada, sem espaços, sem espaçamentos. Também. É isso, gente. Obrigado. Nabil, você escutou Aí está.